Louvo a Deus por mais uma oportunidade neste lugar, por ter despertado a vir à casa do Senhor mais uma vez. Louvado seja Deus. Vamos entoar o hino 344. Entre os lírios, no meio dos vales, está um amigo que é caro para mim. Quero segui-lo em centro dos males, vê-lo no céu com os anjos, enfim. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Hoje te busco, ó bem divino, estás de Jesus. Com teu rebanho, vem cá e levar-me para o rio que vida produz. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Ouve-me agora, Jesus, meu amado, deixa-me teu grande amor desfrutar. Não mais me esconda teu rosto adorado, pois me chamaste pra me libertar. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. A voz de Cristo é pra mim mais preciosa que a voz dos anjos, do sol e da luz. Não tenho brilho da face radiosa quando sorri, meu amado Jesus. Meu Salvador Jesus, ó Filho do bom Deus, graça por tua luz que veio do céu, por mim provaste a cruz, por mim morreste, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos entoar 305.
Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Rei como galardão. Levai os cultos da fé, pois a peleja dura é, mas promessas temos nós, e jamais soltamos sós. A flecha do mal não tem fim, mas combater até vencer. Olhos campeões no céu, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Rei como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, e nunca Jesus cantar. Da salvação falar, almas ao Senhor levar. Breve vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber ao Rei como galardão. Graças a Deus, e eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus. Amém. Deus continue sendo adorado nesta noite, onde quer que você esteja. Nossa gratidão também ao nosso querido irmão Jorge, que tem aceito o nosso convite para estar aqui hoje à noite conosco, e demais irmãos que têm se desdobrado para que a gente, enquanto durar esse período, a gente continue
todas as formas possíveis que estiver ao nosso alcance, levar a palavra de Deus até vocês. Sei que os irmãos estão lembrados que o domingo próximo é o nosso culto de Santa Ceia. Então você que está... Então, os irmãos estão informando aqui que será devidamente comunicado a posteriori sobre como vai ser feito. Eu queria só lembrar os irmãos da campanha do Guino, você que sempre tem contribuído mensalmente, não esqueça da sua contribuição a fim de que possamos ajudar outras pessoas como já tem ocorrido em outros momentos. Mas queria, juntamente convosco, abrir nossas Bíblias na Epístola Universal aos Hebreus, no seu capítulo número 4, no seu versículo de número 12. Hebreus 4 e 12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Oremos mais uma vez. Eterno Deus de bondade, ao teu nome rendemos graças por estarmos aqui, nós e a tua igreja que se encontra diante de nós, e os teus filhos que estão em suas casas participando também deste culto de louvor e adoração na tua pessoa e ensino da tua palavra, que todos eles, não importa a situação que se encontre, que continuem sendo ajudados pelo Senhor, como tem acontecido até o presente momento. O Senhor que conhece a situação e cada um deles tem a resposta pronta para cada um. E continue crendo que o Senhor é soberano sobre a nossa vida e que todas as coisas estão debaixo do teu controle. Crendo na vitória. Por esta razão nos oramos em nome de Jesus. Talvez não dê para os irmãos acompanhar assim pelos slides que a gente vai exibir. Mas havíamos combinado com o pastor José Moreira, antes da pandemia do Covid-19, que nós iríamos começar contando com o auxílio também dos demais presbíteros da casa do Senhor, estimular os irmãos a aprenderem um pouco mais acerca da palavra do Senhor e tratar as doutrinas que estão dentro da Bíblia Sagrada. E a gente, hoje, com a ajuda de Deus e de outros servos abençoados do Senhor, escolhemos falar sobre aquilo em que nós acreditamos. Qual é o nosso credo? Ao longo da história da igreja, percebemos que isso foi algo que foi alvo de muita discussão, muita polêmica, até se chegar no modelo pronto. A maioria das igrejas cristãs adota o chamado credo apostólico. E depois a gente vai conhecê-lo bem de perto. Então, a gente vai começar aqui. O credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação. Todas as igrejas ou denominações no mundo possuem algum tipo de conjunto de crenças, seja ele escrito ou não importando o nome dado aos ensinos que norteiam a vida da instituição cristã. A Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Não é um credo, mas sim sua fonte primária. Na explicação de Philip Schaff, a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida e fato.
O credo declara a verdade em forma lógica e doutrina. A Bíblia é para ser lida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Em outras palavras, a Bíblia precisa ser interpretada e compreendida para uma adoração consciente a Deus, como Paulo fala lá em Romanos 12, que devemos sempre oferecer a Deus o nosso culto da razão, o nosso culto racional. A igreja não dispunha de credos ou de qualquer formulação doutrinária formalizada no período apostólico. Era um tempo em que a produção dos livros do Novo Testamento ainda estava em andamento. Logo, no século II, surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos de fé cristã, pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiram controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão, o que não é diferente dos dias atuais. Diante disso, era chegada a hora de responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, segundo a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Assim, começaram a aparecer as primeiras regras de fé, sintetizando a doutrina cristã. Esses documentos que surgiram tinham por objetivo sintetizar as doutrinas essenciais do cristianismo, para facilitar as confissões públicas e conservar o pensamento cristão contra as heresias. Essas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos ou símbolos. O termo credo vem do latim credo, significa creio, deposito confiança. Trata-se de uma confissão de gratidão à glória de Deus. Já o símbolo, do grego símbolo, significa literalmente arremessar junto, comparar, sendo porém usado em referência a qualquer declaração formal, seja esta de credo, de fé ou catecismo. Os credos considerados universais, que são adotados pelas maioria das igrejas cristãs, são conhecidos como credos ecumênicos, em que mais de uma igreja adota um dos credos desses chamados ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são o credo dos apóstolos do século II, o credo niceno da cidade de Niceia de 325 d.C., o credo niceno constantinopolitano de 381 d.C., o credo de Calcedônia de 451 d.C. e o credo de Atanásio, cerca do ano 500. Seu conteúdo dos credos demonstra que temos muitos pontos em comum com os primeiros cristãos. Esses credos são geralmente aceitos por católicos romanos, ortodoxos gregos e protestantes, pois o seu conteúdo é comum às principais religiões que ostentam a bandeira de Cristo. Pelo contrário, as seitas ou grupos religiosos heterodoxos rejeitam todos os credos ecumênicos, não fazem parte do seu dia a dia. Eles não têm uma formulação acerca de um credo. Aqui a gente vai começar a expor aquilo que nós cremos. A Igreja Cristã Pentecostal, o Ministério Macaíba, adota essa lista que a gente vai começar a ler junto com os irmãos. Primeiro, a Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Então, nós cremos na inspiração verbal e plenária da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão, conforme está escrito na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 17. Por que isso? Porque existem alguns grupos que dizem que a Bíblia não é infalível, ela não é inerrante. Algumas pessoas asseveram que ela tem erros. Se tem algum erro lá na palavra, é porque alguém errou na hora de digitar.
Porque para nós a Bíblia Sagrada, ela é inerrante, e ela é a palavra de Deus. Não é como alguns grupos dizem que ela contém a palavra de Deus. Ela é, por expressão, a verdadeira palavra do Senhor, porque João, escrevendo sua epístola, disse que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cremos também em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai Santo, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. E também aqui está afirmando que nós cremos em Deus na unidade e na trindade. Por quê? Porque algumas pessoas nos acusam de crermos num Deus de três cabeças, o que não é verdade. E não existe três deuses, mas é um único Deus. Não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos que existe um único Deus subsistente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, desde Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19, Marcos 12:29, Gênesis 1:1, 2:7, Hebreus 11:3 e Apocalipse 4:11 vai deixar isso aqui de forma bem clara. Cremos também no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, porque a Bíblia nos assegura que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Cremos na sua divindade e também na sua humanidade. E na concepção dele, no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal de entre os mortos, e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo, conforme João 3:16-18, Romanos 1:3 e 4, Isaías 7:14, Mateus 1:23, Hebreus 10:12, Romanos 8:34 e Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. Para não confundir as coisas, Jesus era o unigênito de Deus e o primogênito de Maria. E ele não foi, como querem alguns grupos sectários, a primeira criatura feita por Deus. Ele é preexistente, igual ao Pai, da mesma essência, assim como o Espírito Santo. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador e que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. E aí, as referências: 2 Coríntios 13:13, 2 Coríntios 3, 6 e 17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 Pedro 1:21 e por último João 16:13. Então cremos no Espírito Santo também. Cremos na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Romanos 3:23, Atos 3:19. E conhecemos que diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E Atos 3:19, quando Pedro diz à multidão e pergunta: que faremos, pois, para os irmãos? Ele diz: arrependei-vos e convertei-vos. Essa é a recomendação da Bíblia e a recomendação que fazemos, e é aquilo em que nós cremos. Cremos também na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e pela palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino
dos céus, conforme João 3, 3 a 8, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, quando Paulo diz que a salvação é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então o homem precisa, conforme Jesus disse a Nicodemos, nascer de novo se quiser um dia fazer parte do reino de Deus. Cremos no perdão dos pecados, na salvação plena e na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10, 43, Romanos 10, 13, depois Romanos 3, 24 a 26, Hebreus capítulo 7, versículo 25 e depois capítulo 5, versículo 9. Porque há perdão de pecados e há salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o sacrifício que Ele fez foi necessário ser feito uma única vez, não precisa mais ser repetido. Cremos também na igreja, que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, reunidos de todas as eras e em todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorar a Deus. A igreja enquanto corpo do Senhor aqui nessa terra, conforme Paulo escreve no capítulo 12 da sua epístola aos Coríntios. E está em 1 Coríntios 12, 27, João 4, 23, 1 Timóteo 3, 15, Hebreus 3, 23 e por último Apocalipse 22 e 17. Cremos também e efetuamos em ordenança ao mandamento do Senhor Jesus no batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Mateus 28, 19, depois Romanos 6, 1 a 6, depois Colossenses 2 e 12. Que há um só batismo. Aqui a gente não batiza a pessoa 4, 5, 6 vezes, não. A gente só batiza uma única vez, conforme a ordenança do Senhor. Cremos também na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra exclusiva do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 14, depois 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Por isso que a Bíblia diz que nós somos santos, e ser santo significa que nós somos separados do mundo para o serviço do Senhor. Cremos também no batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade. E está escrito lá em Atos capítulo 1, versículo 5, depois 2, 4, 10, 44 a 46, e depois capítulo 19, versículos 1 a 7. Por que colocamos dessa forma? Porque algumas pessoas são chamadas de cessacionistas. Elas acreditam que o Espírito Santo batizou os crentes para que eles entrassem na igreja do Senhor. E de um tempo para cá ele não atua mais, que não há mais batismo do Espírito Santo. Nós somos a igreja pentecostal, então cremos na atualidade dos dons e do batismo com o Espírito Santo segundo a vontade de Deus. E aqui está escrito. E como evidência de que a pessoa foi batizada, ela recebe a capacidade de falar em outras línguas, como sinal que ela recebeu o Espírito Santo de Deus. Cremos também na atualidade dos dons espirituais, distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação, conforme sua soberana vontade, para aquilo que tem utilidade. O Espírito Santo é dado para aquilo que é útil, né? E eles são atuais, fazem parte da nossa história, da história
da igreja do Senhor. Cremos também na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, que é que chamamos de parousia, que ele vem para arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, porque ensinamos nesta igreja que nós somos pré-tribulacionistas. Nós cremos que a igreja será arrebatada e não passará pela grande tribulação, segundo nos assegura a palavra de Deus. Eu sei que existem outras escolas de pensamento, mas aqui nesta igreja nós ensinamos e cremos que Jesus arrebatará os crentes antes do início da grande tribulação, e esta só começará depois que a igreja de Deus não fizer mais parte desta terra. E numa segunda vinda de Cristo, visível e corporal, porque a Bíblia diz que todo olho o verá, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos, conforme 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, 1 Coríntios 51, capítulo 15, versículo 51 a 54, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, Zacarias capítulo 14, versículo 5 e Epístola de Judas, versículo 14. Cremos também do comparecimento de cada salvo ante o tribunal de Cristo. Quando a igreja for arrebatada, primeiro acontece o arrebatamento. Logo após o arrebatamento da igreja, a Bíblia nos diz, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, compareceremos perante o tribunal de Cristo, que não tem nenhuma finalidade de condenar absolutamente ninguém, mas apenas para que os salvos que ali compareçam sejam devidamente recompensados pelos seus feitos em favor da causa do Senhor Jesus. Cremos também no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, conforme o salmista diz, e toda a gente que se esquece de Deus, desde a criação até o fim do milênio. Os que morreram durante o período milenial e os que ao final desta época estiverem vivos, e na eternidade de tristeza e tormento para os infiéis, e vida eterna de gozo e felicidade para todos os fiéis de todos os tempos, desde a criação do mundo até o final do milênio. Mateus 25, 46, Isaías 65 e 20, Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 15, e depois capítulo 21, versículos de 1 a 4. E nesses tempos foi necessário acrescentar algo mais, não por causa do Covid. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre o homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Porque existem muitas outras coisas e outras pessoas que defendem um casamento diferente daquele que a palavra do Senhor nos apresenta. E lá no capítulo 19 de Mateus, Jesus ratificou aquilo que Deus havia estabelecido lá no Jardim do Éden. É isso em que nós cremos. Esses 16 pontos fazem parte do nosso credo. Depois, com a ajuda da nossa querida irmã Rita, a gente vai transformar esses slides em PDF e vamos colocar no grupo da igreja, e os irmãos que quiserem guardar para si, imprimir, fazer alguma coisa, fiquem à vontade, porque isso faz parte da nossa história e aquilo
em que nós acreditamos. E aqui, como eu disse os irmãos, nós temos os chamados credos ecumênicos, que foram defendidos pela igreja ao longo da sua história. E o primeiro dele, que é chamado de credo dos apóstolos, esse aqui foi muito difundido durante a história da igreja ao longo dos primeiros séculos. Só que houve necessidade de se aperfeiçoar, de se melhorar. Por quê? Porque surgiram grupos heréticos que defendiam um ponto de vista diferente, e a igreja, enquanto instituição, ela foi e se juntou homens sábios com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e foram formulando-se outros credos ao longo da história da igreja para assegurar aquilo em que a igreja cria, né? Para evitar o erro. Então, o credo dos apóstolos, na sua formulação, é muito conhecido, embora nós não citemos costumeiramente, que é uma síntese daquilo que a gente colocou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu, e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Como dissemos no início, esse é o credo apostólico e faz parte da maioria das igrejas, muito especialmente isso aqui é citado e rezado pelos católicos romanos no seu dia a dia, né? Depois nós temos um credo que foi estabelecido na cidade de Nicéia, o chamado credo niceno, que ele diz: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, unigênito do Pai, que é da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus, gerado, não feito, de uma só substância com o Pai, por meio de quem todas as coisas vieram a existir, as coisas que estão no céu e as coisas que estão na terra, e que por nós, homens, e por nossa salvação, desceu e foi feito carne, se fez homem, sofreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e virá para julgar os vivos e os mortos, e também no Espírito Santo. Mas aqueles que dizem: houve um tempo quando ele não era, e ele não era antes de ter nascido, e ele foi feito, que não existe, ou ele é de outra substância ou essência, ou o Filho de Deus é criado, ou mutável, ou alternável, esses são condenados pela igreja cristã e apostólica. Por que esse credo de Nicéia está aqui dessa forma? Porque surgiram heresias que tentavam dizer que Jesus Cristo não tinha sido encarnado, que o Verbo não tinha sido feito carne. E quem esposou essa ideia foi expulso e excomungado da igreja por defender uma heresia que não encontrava respaldo na palavra de Deus. E hoje essa ideia ainda subsiste em alguns grupos religiosos que insistem em dizer que Jesus é a primeira criatura que Deus fez. E outros vão mais além, diz até que Jesus era o arcanjo Miguel do Velho Testamento. E por aí vai. Então os credos foram estabelecidos para se evitar esse tipo de erro. Depois dos irmãos conseguirem acabar com essa heresia, expulsar o camarada, apareceu outro. E mais uma vez, na cidade de Nicéia e Constantinopla, teve que se estabelecer um outro credo para fazer frente a essa nova heresia que havia surgido. E ele diz o seguinte: cremos em um só Deus, o Pai,
Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito da mesma substância do Pai, por meio do qual todas as coisas vieram a ser, o qual por nós, os homens, e pela nossa salvação, desceu dos céus e encarnou-se do Espírito Santo e da Virgem Maria, e fez-se homem, e foi por nós crucificado sobre os Pôncio Pilatos, e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, e virá de novo com glória para julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. E do Espírito Santo, o Senhor e vivificador, o que procede do Pai e do Filho, o que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, o que falou por meio dos profetas, em uma só igreja santa, cristã e apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida vinda do século vindouro. Amém. Então aqui foi para combater outra heresia. Então os irmãos tiveram que fazer outro credo. Depois, o credo calcedônio. Aí ele diz o seguinte: fiéis aos santos pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar que nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo e único Filho de Deus, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, constando de alma racional e de corpo consubstancial ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhantes a nós, exceto no pecado, gerado segundo a divindade, antes dos séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, a portadora de Deus, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, mas pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só mesmo Filho unigênito e um Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Cristo ensinou-nos e o credo dos pais transmitiu-nos. Porque, como eu disse, irmãos, essa heresia, quando foi estabelecido o credo de Calcedônia, ela tentava separar, dizer que Jesus tinha duas naturezas, que quando ele foi à cruz, Jesus deixou apenas o corpo dele crucificado, e o seu espírito foi-se embora. E sendo dessa forma, ele não teria poder nenhum para ser o nosso Salvador, nem ser o nosso Redentor. Então, isso foi uma heresia que foi ensinada durante muito tempo, e ela teve que ser combatida. E o credo calcedônio serviu ao atanasiano. É um pouquinho mais extenso do que os demais, mas ele diz o seguinte: todo aquele que quer ser salvo, antes de tudo, deve professar a fé universal, a qual é preciso que cada um guarde perfeita e inviolada, ou terá com certeza de perecer para sempre. Por isso que Paulo disse a Timóteo: eu guardei a fé, né? A fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade, e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, pois existe uma única pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo. Mas a deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é toda uma só. Glória é igual e a majestade é coeterna. Tal como é o Pai, tal é o Filho. Conforme Jesus disse a Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. Né? Tal é o Filho, tal é o Espírito Santo.
O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo é incriado, ou seja, não são criaturas de Deus, são da mesma essência. O Pai é imensurável, não pode ser medido, o Filho também e o Espírito Santo. O Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. E, no entanto, não são três eternos, mas há apenas um eterno. Da mesma forma, não há três incriados, nem três imensuráveis, mas um só incriado e um imensurável. Assim também o Pai é onipotente, o Filho e o Espírito Santo. No entanto, não há três onipotentes, mas sim um onipotente. Assim, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, não há três deuses, mas um Deus. Assim, o Pai é Senhor, o Filho é Senhor e o Espírito Santo é Senhor. Todavia, não há três senhores, mas um só Senhor. Assim como a veracidade cristã nos obriga a confessar cada pessoa individualmente como sendo Deus e Senhor, assim também ficamos privados de dizer que haja três deuses ou senhores. O Pai não foi feito de coisa alguma, nem criado nem gerado. O Filho procede do Pai somente, não foi feito nem criado, mas gerado. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho, não foi feito nem criado nem gerado, mas procedente. Há, portanto, um Pai e não três pais, um Filho e não três filhos, um Espírito Santo e não três Espíritos Santos. E nessa Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as três pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas, de sorte que por meio de todas, como acima foi dito, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Portanto, quem quiser ser salvo deve pensar assim a respeito da Trindade. Mas é necessário para a salvação eterna que também se creia fielmente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque João, escrevendo sua epístola, disse que aquele que diz que Jesus não veio em carne é o anticristo. E todos aqueles que assim acreditarem se fazem também anticristos. É, portanto, verdadeira fé que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. Deus da substância do Pai, gerado antes dos séculos, e homem da substância de sua mãe, nascido do mundo, perfeito Deus e perfeito homem, subsistindo em uma alma racional e carne humana, igual ao Pai segundo a sua divindade, e menor do que o Pai segundo a sua humanidade, o qual, ainda que seja Deus e homem, não é dois, e sim um só Cristo, um só, não por conversão da sua divindade em carne, mas sim pela sua assunção em Deus da sua humanidade, porque a Bíblia diz que o verbo foi feito carne. Um só, não por confusão de substância, mas sim pela unidade da pessoa, porque assim como alma racional e carne são um só homem, assim também Deus e homem são um só Cristo, o qual sofreu por nossa salvação, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, ascendeu aos céus, assentando-se à direita de Deus Pai onipotente, de onde virá para julgar os vivos e os mortos, a cuja vida todos os homens ressurgirão com seus corpos, e darão conta de suas próprias obras, e os que tiverem feito bem entrarão na vida eterna, e os que tiverem feito mal para o fogo eterno. Esta é a fé universal. A menos que o homem creia fiel e firmemente, não poderá ser salvo. Então temos aqui uma exposição dos 5 grandes argumentos conhecidos da igreja que foram estabelecidos. Essa é a nossa regra de fé, aquilo em que nós acreditamos porque está de acordo com a inerrante, inconfundível e incomparável palavra de Deus. Ensinamos, disponibilizamos para os irmãos conhecerem também, fazerem uso, porque assim
que está escrito. E a gente só consegue combater o erro ensinando a verdade. Então, esse estudo sobre o credo, ele tinha o sentido prático de abrir uma outra série de estudos que nós estamos preparando sobre seitas e heresias, porque a gente só vai combater a heresia tomando conhecimento do que ela pensa, como ela age, aquilo em que ela acredita. Por isso que hoje à noite foi para mostrar aos irmãos aquilo em que nós cremos, qual é o nosso credo, né? Para que os irmãos tomem ciência disso e possam compartilhar com outros também. Então, nossos lados terminam aqui. Gratos a Deus pela ajuda dos irmãos que têm se desdobrado para fazer com que isso acontecesse, pelos irmãos que estão aqui presentes para que juntos pudéssemos aprender acerca da palavra do Senhor, né, e continuar sendo igreja na expressão da palavra, porque quando nós nos reunimos é a igreja do Senhor que está reunida. Então, Deus de pé, possamos render graças ao Senhor por esta oportunidade que Ele nos tem concedido. E aproveitar para Zacarias convidá-lo para vir aqui, a fim de orar e depois colocar a bênção, não só sobre nós que aqui estamos, mas sobre você que também está em casa e nos assistindo. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Pai querido, Pai maravilhoso, Pai poderoso, queremos, meu Deus, em primeiro lugar, Pai, te agradecer por esta linda oportunidade, por este dia maravilhoso, Pai, que Tu nos proporcionaste. E nós estamos aqui, Pai, aprendendo da Tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, pela palavra que Tu nos deste hoje, de ensinamento para todos nós e para aqueles também que estão nos acompanhando, Pai. Quero te apresentar aqueles que não tiveram condições de estar aqui, Pai, por motivo superior, motivo de ordens aí das autoridades, Pai, mas eles também estão te cultuando, Pai, nas suas casas. Muito obrigado pela vida toda. Agradeço também por mais um ano que Tu proporcionasse a filha da irmã Ana. Muito obrigado, continua abençoando ela, Pai, ajudando ela, e ela possa crescer aprendendo da Tua palavra. É em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo que pedimos e já te agradecemos. Amém. Então receba uma bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Todos digam amém.